A paz do Senhor para a igreja? Amém. Ah, tá muito fraco. A paz do Senhor para a igreja? Amém. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Já estava com saudade de vocês. Pensei que vocês tinham enjoado da minha cara. Mas eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Que Deus continue abençoando o Ministério de Mulheres dessa igreja. Transmita, por favor, a missionária Márcia meu abraço. Muito obrigada também, missionária Ana, pelo carinho do convite, por não ter desistido de mim. Ela sempre manda mensagem, mas nem sempre coincide a data. Mas no tempo de Deus tudo é perfeito, né? Eu trago o abraço do meu esposo e do meu filho. Ambos estão de cama, com febre, com gripe muito forte. E eu estou fugindo deles. Eu falei, isso não pode me pegar. Eu não recebo isso, não posso, não tem nem como ficar doente. Mas eles mandaram um abraço bem apertado para a igreja, para os pastores. Estou entregando, depois se ele cobrar, tá feito o que eles pediram. Irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu quero ler no texto tema escolhido para a festividade, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e depois o versículo 5. Quem achar, por favor, se coloque mais uma vez em pé, em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Versículos 1, 2, 3 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 5, parte A. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Amém? Podeis assentar. Eu quero adorar a Deus com coro de um hino. Eu não sei se os irmãos já conhecem. De tempo em tempos, Deus, ele me entrega um louvor e ele passa a ser quase que oficial na minha vida. E com esse tema, esse ano, nós temos saído para pregar em algumas festividades do Ministério de Mulheres. E Deus me apresentou esse hino. Ele é muito bonito, a letra dele é maravilhosa. Eu gostaria de ensinar o coro para os irmãos, para no finalzinho a gente cantar ele completo. Amém? Amém. Diz assim, olha, é bem fácil. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Não sei se vocês conseguem pôr a letra para mim do hino. Se conseguir. Vamos lá, todos nós, hein? Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudade. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui.
Quero iniciar essa pregação dizendo que eu não vim doutrinar a igreja. Vocês já têm bons pastores aqui, capacitados para isso. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Mas com um tema como este, não tem como fugir muito, sabe? Porque Colossenses capítulo 3 é um culto de doutrina. É daqueles cultos de mocotó, sabe? Bem forte. Mas eu tô tranquila, porque não fui eu que escolhi o tema. Então, vocês que escolheram, segurem no banco e aguente. Se o tema fosse o céu, eu confesso que a palavra seria um pudim. O problema é que ele vem acompanhado de uma palavra muito forte. A palavra posicionamento. E quando a palavra posicionamento entra nesse tema, o pudim se transforma em jiló em questão de milésimos de segundos. Isso é inevitável. Mas eu preciso pregar. Vocês me convidaram para estar aqui justamente para isso. Então eu preciso pregar. Mas que fique claro que eu farei isso com muito temor a Deus, respeito aos pastores e à igreja do Senhor. O tema deste ano, ele é muito importante, porque ele mostra quão necessária é a importância da nossa vida espiritual estar bem diante do Senhor. Porque o céu é real. Mas se o céu é real, o inferno também é. Então, quando nós falamos do céu, nós estamos aqui declarando dois destinos: o céu e o inferno. Embora existam pessoas que dizem que o inferno não é real. Se fosse qualquer outra pessoa que afirmasse a realidade do inferno, nós teríamos o direito de duvidar. Mas quem afirma a realidade do inferno é o próprio Cristo. E quando ele fala, não sobra espaço para dúvidas, para incertezas, para questionamentos. Quando Cristo fala, está falado e ponto final. E Jesus, ele falou mais sobre o inferno na Bíblia do que qualquer outra pessoa. Só no Novo Testamento, 75% das vezes que o inferno é citado, quem está falando é Cristo. E se vocês querem saber, Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Eu não estou dizendo de número de vezes, estou falando de conteúdos, de detalhes. Cristo, ele falava constantemente sobre o inferno, porque ele sabia o que estava em jogo e queria nos advertir. Mas ainda existem pessoas que dizem que o inferno não é real. Outras dizem que não acreditam que Deus vai mandar alguém para o inferno. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é amor. E não tem como um Deus assim mandar alguém para o inferno, sofrer eternamente. A questão é que não é Deus que manda. É que é o próprio homem que sela a sua sentença de vida eterna. Se irá viver no inferno ou no céu. Através das escolhas que ele faz durante a sua vida nessa terra. É o próprio homem que escolhe viver na lama do pecado, satisfazendo seus desejos, fazendo tudo que tem vontade, mesmo quando ele sabe que é errado. Ora, nós temos a consciência, nós temos as leis morais.
E não precisa ser crente para saber que roubar é pecado. Não precisa ser crente para saber que adulterar é pecado. Não precisa ser crente para saber que matar é pecado. Isso já está imbuído na nossa consciência e nas leis da própria sociedade. Mas, sobretudo, Deus também traçou um plano de salvação. E esse plano de salvação, a Bíblia diz que abrange toda a humanidade. Isso está registrado no texto áureo da Bíblia, João 3,16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de salvação. Mas se o homem vira as costas para ele, se o homem rejeita a Cristo como seu Salvador e Senhor, ele automaticamente está selando a sua sentença para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Agora, você já deve ter ouvido essa declaração: o inferno é aqui mesmo. Quem já ouviu? Tá certo que aqui nessa terra tem muito sofrimento, tem muita luta, tem muita dor, tem muita tristeza, e tem dia que está fazendo muito calor mesmo, né? Só que nada disso aqui, por pior que seja, se compara o que é o inferno. Irmãos, não tem como comparar a nossa vida aqui com o inferno, porque apesar da vida aqui ser difícil, a vida é boa. Se eu perguntar aqui quem, por livre e espontânea vontade, deseja morrer agora, ninguém levantaria a mão. Porque a vida, apesar de ser difícil, ela é boa. A gente quer viver mais um bocadinho, não é mesmo? Aqui nós temos uma casa, temos uma família, temos roupa, calçados. Alguns têm carro, quem não tem, tem ônibus, tem bicicleta, tem viação canela. Nós temos emprego, temos SUS, pelo menos o SUS para atender quando adoecemos. Aqui nessa terra tem shopping, pizzaria, tem igreja. No inferno não existirão essas coisas. E tem muita gente iludida, dizendo que o inferno é aqui mesmo. Mas nem de longe a realidade dos nossos dias se compara à realidade do inferno. Agora, quem irá para o inferno? Isso eu não respondo com as minhas palavras. Eu respondo com a Bíblia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, irão para onde? Vocês estão com medo de falar? Eu não quero. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, irmã, eu sou muito tímida, eu vou para o inferno por causa disso, eu não gosto de falar lá na frente no microfone. Não é essa timidez. Essa timidez que a Bíblia se refere é àqueles que se envergonham de assumir que são de Deus, que se envergonham de vestir a camisa da fé e proclamar para o mundo a quem pertence, de onde são. É essa timidez. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Ai, irmã, mas eu vim para Jesus, sabe? Eu até mentia bastante, agora eu só falo umas mentirinhas de vez em quando. Não tem problema não, né? Tem não? Uma vez eu vi uma história de um pastor que ele era muito debochado pela sua igreja, porque ele tinha a fama de acreditar em tudo. Ah, o pastor é muito bobo. Tudo que a gente fala ele acredita. É muito inocente. E uma vez um rapaz da igreja foi testar se era verdade. E ele entrou no gabinete do pastor, o pastor estava sentado. E ele chegou, foi direto para a janela e falou: pastor, vem cá, pastor, olha ali uma vaca voando. O pastor na mesma hora deixou o que estava fazendo e foi para a janela. E ficou procurando, mas cadê? Cadê a vaca? E o rapaz começou a rir e debochar do pastor. E ele disse: bem que me falaram que o senhor é muito bobo. O senhor é muito inocente. Acredita em tudo que se fala. E ele disse: não se trata disso, meu filho. É porque eu sou pastor. Mas o que tem isso, pastor? E eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que uma ovelha minha mentindo. É a Bíblia que diz: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas esses versículos a gente gosta de pular, né? Porque às vezes condena nós mesmos, nossas atitudes. Dizer que estamos posicionados para conquistar o céu e estarmos posicionados é bem diferente. Então nesta noite Deus me trouxe aqui para te lembrar que uma vida cristã de brincadeira vai te levar para o inferno. Isso é a missionária Carolina que está dizendo? Não. É doutrina da igreja congregacional? Não. É a palavra de Deus. E Ele me fez vir aqui nessa noite por amor à tua alma. Se eu pudesse escolher o que eu gostaria de pregar, eu pregaria sobre bênção, pregaria sobre vitória, pregaria sobre conquistas. Mas ser abençoado nessa terra com bens materiais não significa que nós estamos salvos. E Deus, Ele está muito mais preocupado com a nossa alma do que com quantos dígitos tem a nossa conta bancária. Deus está muito preocupado com a nossa alma, mais do que qual o modelo de carro que você dirige. Deus está preocupado com a sua alma e não com a marca da roupa que você veste. Deus está preocupado com a tua alma e não com quantos diplomas tem na parede do teu escritório. Deus está preocupado com a tua alma e não com quantos metros quadrados tem a tua casa. Deus está preocupado conosco. E a gente até pode ser uma pessoa boa, mas se a gente não reconhecer os pecados que temos, não nos arrependermos dele, não nos abandoná-los, o nosso destino não é o céu. Ah, mas missionária, o inferno será algo passageiro, né? Tem aquela história assim, sabe, de purgatório. O único purgatório que eu conheço, irmãos, é um cão cheio de purga. É o único. Não existe essa história. Missa de corpo presente, missa de sétimo dia, não adianta acender vela para clarear caminho para a alma não errar o caminho e ir para o céu. Isso não existe. Não existe limbo, não existe reencarnação. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte sela a sentença da alma. No inferno não haverá mais oportunidades de recomeço, de mudança de vida. O inferno não é lugar de correção, mas de punição eterna.
Mas como é o inferno? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, de choro e ranger de dentes, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, morada de Satanás e seus anjos. O inferno é terrível. E eu estou olhando para os irmãos e vendo o semblante de vocês. Parece que vocês estão dizendo assim: mas a festa é sobre o céu e a irmã vai falar sobre o inferno. Eu preciso falar, Deus me manda falar. Amém. Agora, apesar do inferno ser terrível, por tudo isso que eu disse, tem uma coisa que faz ele ser pior ainda. E é a pior coisa que existe no inferno. Sabe o que é? A ausência eterna de Deus. Deus não estará lá. Eu não sei você, mas há dias e dias na nossa vida, e tem dias que parece que o céu está de bronze, e parece que a gente está frio, sei lá, a gente ora, parece que nada acontece, parece que no mundo espiritual tem alguma coisa, e parece que sentir a presença de Deus fica mais difícil nesses dias. Mas eu não desisto. Eu preciso todos os dias ter a certeza de que está tudo bem entre Deus e mim. Todos os dias eu preciso sentir a sua presença. Aleluia! Porque Ele é minha força, Ele é meu amigo, Ele é meu advogado, Ele é meu conselheiro, Ele é a minha paz, Ele é o meu amigo. Eu não consigo viver um dia sequer sem sentir a presença dEle na minha vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, acerca de uma oração linda que o rei Davi faz. E essa oração ele compôs após ter pecado, e pecado feio contra Deus. Entenda que Davi era rei, tinha coroa de rei, trono de rei, cetro de rei, vestes reais, tinha súditos, ouro, prata em abundância, qualquer riqueza, qualquer comida, qualquer prazer. Ele era rei. Mas depois de pecar, quando o profeta Natan chega até ele e expõe o seu pecado, ele grita, ele entra em desespero e ele faz essa oração que é uma das mais lindas da Bíblia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um homem que tinha tudo, mas que não conseguia viver sem a presença de Deus na sua vida. Agora imagine o inferno, onde Deus nunca estará. É isso que torna o inferno o pior de todos os lugares que existe. A realidade do inferno é essa, e não precisamos de nenhum esforço para ir para lá. É só continuar vivendo, fazer o que gosta, fazer o que quer, sem limites. É só continuar fazendo isso. Nós vamos parar direto lá. Fale para quem está do seu lado: se eu fosse você, não ia para lá não. Já a realidade do céu é outra. Agora, para conquistá-lo, é preciso posicionamento. É preciso atitudes. É preciso decisões. A jornada até o céu, eu estava olhando as pegadas aqui, né? É feita exatamente assim, de passo em passo. A primeira coisa que a gente precisa entender, que com relação à salvação da nossa alma, não tem nada que nós façamos por nós mesmos que nos faça merecer o céu. O homem não pode salvar a si mesmo. A salvação é um plano de Deus, consumado em Jesus Cristo. O mérito não é de nenhum de nós,
A Bíblia vai dizer que não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. É dom, é presente de Deus. Porque senão a gente ia ficar muito egoísta, muito soberbo. Eu mereço. O irmão lá não. Por isso a salvação é dom de Deus. Nada que eu faça compra a minha salvação. Porém, o que eu faço pode me tirar do céu. Aqui está a questão. Porque lá no céu só entrarão aqueles que ainda aqui na terra fazem da sua vida um modelo de céu. Para entrar no céu, nosso comportamento aqui já tem que ser condizente com a nossa pátria celestial. É por isso que o autor aos Hebreus diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. É por essa razão, irmãos, que no dia do arrebatamento muitos crentes ficarão. Isso me preocupa bastante, porque eu não quero ter o desprazer de ligar a minha televisão e ouvir a notícia dizendo: desapareceu um povo. Eu não quero ter o desprazer de ligar o rádio e ouvir isso. Porque se eu ouvir, significa que eu fiquei. E às vezes a gente se engana, achando que por algumas coisas a nossa salvação está garantida. Existe um versículo na Bíblia muito duro, está registrado em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, e são palavras do próprio Cristo. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, você vê que não é um crente qualquer. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos ter muito cuidado. E que o poder do Espírito Santo que habita em nós não seja apenas para a edificação do corpo de Cristo, mas seja primeiramente para a nossa conversão, para a nossa transformação, para a nossa santificação. Porque um cidadão do céu, ele não é identificado apenas pela quantidade de vezes que ele cai do poder dentro da igreja. Um cidadão do céu, ele é identificado por quantas vezes ele consegue ficar em pé diante do pecado lá fora. Eu preciso te dizer que Deus não se ilude. Ele não se ilude com o nosso barulho. Ele não se ilude com as nossas firulas. Ele não se ilude com aquilo que hoje é chamado de adoração extravagante. Porque a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17, versículo 10: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente. Nós podemos fazer aquela bagunça no corpo, e as pessoas que olham e acham: ali estão salvos, está um adorador verdadeiro. Mas será? Será que nessa noite o Espírito Santo sonde os nossos corações? Porque é Ele que tem o diagnóstico verdadeiro sobre nós. E o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses nada mais é do que instruções pastorais de como um cristão que deseja conquistar o céu precisa viver na terra. Paulo vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, mortificai os vossos membros. E eu fiquei pensando, pastores, nisso aqui, porque se nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se morremos no batismo e ressuscitamos com Cristo nele, por que ainda há coisas que precisamos mortificar?
Porque se já ressuscitamos com Cristo, precisamos fazer morrer alguma coisa em nós. E eu, estudando sobre isso, li uma frase de Martinho Lutero, muito interessante. Ele disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora tenho que matá-lo todos os dias. Alguém aqui ficou em estado de glória depois que saiu das águas do batismo? Alguém aqui se tornou 100% santo depois que se levantou das águas do batismo? Nós continuamos em guerra contra a nossa velha e antiga natureza pecaminosa que herdamos por conta de Adão. E essa natureza estará em nós até morrermos. É por isso que, mesmo sendo cheios do Espírito, mesmo amando o Senhor, haverá uma guerra entre nós constantemente. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é por isso que em Colossenses 3 Paulo diz: faça morrer. Mas faça morrer o quê? Ele vai dar a lista: a imoralidade sexual. Todos os pecados de caráter sexual são denominados no grego por uma única palavra: porneia. Quando aqui fala de moralidade, Paulo está dizendo: faça morrer a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, a pornografia, a lascívia. Faça morrer. Ora, se somos cidadãos dos céus e isso não entra lá, não pode fazer parte da nossa vida aqui. O diabo, ele tem soprado uma mentira nos últimos dias na igreja de Cristo, que não tem problema a gente ter desejo pelo pecado, desde que ele não seja consumado. Nós até podemos alimentá-lo, desde que ele não seja concretizado. Isso é muito comum. Eu tenho ouvido muitos pastores falar sobre isso. Mas em nome de Jesus, que essa mentira seja destruída hoje. Aleluia! Porque o desejo pelo pecado já se torna um pecado. E a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Se há algum desejo aí contrário às Sagradas Escrituras no teu coração, aqui estão as palavras de Deus para nós nesta noite: faça morrer. A Bíblia continua dizendo: faça morrer o apetite desordenado. E eu comecei a rir, porque eu pensei: eu vou falar sobre isso, eu preciso falar, está no texto. E não é porque eu estou gordinha que eu vou me calar. Porque é claro que se eu estou gordinha, não é porque eu como alface. Não é mesmo? Tá certo que tem muitos magrinhos aí que comem muito mais do que eu, mas eu não tive a sorte da genética. Aí as coisas pioram. Mas tem uma coisa muito séria. Nesse ano, quando eu comecei a ler esse texto pela primeira vez, o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar. Porque não é porque você prega que você está 100%. Ou você acha que Carolina e Bíblia estão no mesmo patamar? Seria rebaixar muito a Bíblia, não seria? Sou eu que tenho que alcançá-la. Mas tem uma coisa: desde que eu comecei a examinar esse texto aqui, eu vi que tem coisas que eu preciso fazer morrer. Não só vi, mas como eu já estou fazendo. Daqui uns dias vocês vão ver o resultado. Demora, né? Mas vocês vão ver, porque eu já estou fazendo. É isso que a Bíblia faz conosco. E eu precisava falar para que os irmãos vissem que não é porque pregamos que a nossa salvação está garantida, que está tudo bem. Tem coisas que a gente precisa consertar. Paulo continua dizendo: a avareza, que
desenfreada ao dinheiro. Irmãos, dinheiro não é problema. Se alguém tem muito aí e quiser dividir comigo, glória a Deus. Dinheiro não é problema, mas o amor a ele é. E o avarento, ele tem um apego desenfreado ao dinheiro. Se torna uma idolatria. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu vou dobrar porque eu quero dinheiro. E eu não vou no culto porque eu quero mais dinheiro. E dinheiro é sobre isso. Paulo continua. Faça morrer a ira, a indignação, a maldade. Que história é essa de cidadão do céu tendo acesso de raiva? Esses dias, o meu esposo é motorista de ônibus, e o irmão passou muita vergonha com ele. Ele estava passando por um determinado trecho da estrada e aconteceu um problema. Meu marido precisou frear mais bruscamente e ele parou bem em cima do carro. E depois que o carro ficou parado, ele passou pela lateral do carro e quando ele passou, ele buzinou para pedir desculpa. Quando ele olhou pela porta assim do ônibus, a pessoa que estava dirigindo levantou o dedo do meio para ele. Mas quando ele foi ver quem era o irmão da igreja. E depois diz que vai para o céu. Faça morrer. Tem mais, tá? Pastor, é o texto. Maledicência. Sabe o que é maledicência? Caluniar. Falar mal. Fazer fofoca. Linguagem obscena. Contar piadas imorais. Xingar palavrões. Usar palavras chulas. Não é possível, irmã, que isso vai me deixar fora do céu. Você já está fora dele. A ordem de Deus é: faça. Gente, perderam a voz? Faça. Mais forte, gente. Faça morrer. Eu estou apanhando junto com você, gente. Eu não disse aqui. A pregadora chega na igreja com o ombro vazio. Mas a gente dá glória, responde, para ninguém imaginar que é com a gente. Mas como ser cristão não é só deixar de fazer o que é errado, mas também fazer o que é certo. Porque às vezes a gente deixa de fazer o que é errado, mas faz o que é certo. E aí está errado do mesmo jeito. Paulo aperta mais um cadinho. A primeira parte do culto de doutrina é sobre o que não fazer. A segunda é sobre o que fazer. E ele vai dizer: sede misericordiosos, benignos, mansos, longânimos. Sejam humildes. Humildade, irmãos, não tem nada a ver com riqueza. Tem rico, humilde, pobre e soberbo. Humildade é você ter o outro sempre em estima. Considerar o outro superior a você. Não importa se você tem mais dinheiro, se você tem mais posição. Nada disso importa. Porque você sempre vai olhar o outro como um superior a você. Você estará disposto a servir. Isso é humildade. E humildade é um sentimento que a gente não sabe que tem. Quando eu falo eu sou humilde, eu já não sou. Porque eu estou gloriando a mim mesmo. Paulo continua: suportem uns aos outros. Eu não gosto da Sara, mas eu preciso suportar essa menina. E tem gente que leva isso ao pé da letra e acha que é assim: vamos suportar em amor. Ai, irmãos, o sentido bíblico é tão diferente. Vem cá, Sara. No sentido bíblico, suportar é eu ver alguém que, na minha opinião, é mais fraco ou está mais fraco que eu. E eu fazer isso aqui, olha. Dar um suporte. Vamos lá. Você não consegue sozinho, mas eu te levo. Eu te dou suporte. Eu não te deixo para trás. Aqui, ninguém solta a mão de ninguém, meu filho. Amém. Isso é suporte. Não é fazer algo por obrigação. Eu tenho que suportar, não. É ajudar. É amparar.
Paulo continua dizendo: se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E aí? Como está o coração? Está tudo bem aí dentro? Tem perdoado aqueles que te ofendem? Eu aprendi uma coisa muito importante sobre perdão e eu quero compartilhar com vocês. Em química, para a formação de uma molécula, nós vamos acrescentando átomos de oxigênio. Só que tem a quantidade de átomos que a gente pode acrescentar, porque senão a molécula, ela colapsa, ela quebra. Então o nível máximo, o limite máximo que pode se colocar, ele é medido por uma nomenclatura conhecida como Per. Por exemplo, a molécula do cloro começa com hipoclorito, cloreto, clorato e perclorato. O máximo que dá para aumentar a molécula é até no perclorato. Entenderam até aí? Então, quando nós estamos no limite máximo, a gente usa per. Vou dar exemplo. Uma coisa pode estar feita e uma coisa pode estar perfeita. É muito mais. Uma coisa você pode seguir ou você pode perseguir. Uma coisa pode durar ou pode perdurar. Entenderam isso aí? O limite máximo, ele vem acompanhado do per. Per é o nível máximo. No caso do amor, eu entendo o amor como oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe, no amor você doa. Então, se você quer amar, doar, no limite máximo que você faz, perdoa. Entendeu o que é perdão? Paulo continua dizendo: sede agradecidos. Cidadão do céu não é murmurador, gente. Se a gente for olhar, nos faltam algumas coisas, mas nós temos muita coisa, temos tudo que precisamos. Deus cuida de nós. E nesta noite a palavra de Deus nos lembra: sede agradecidos. Para de reclamar do sapato velho e agradece pelos pés que você tem. Para de reclamar da doença e agradeça porque você está vivo. Muitos já não estão. Para de reclamar da louça suja, agradeça pela comida. Para de reclamar pelo pneu do carro que furou, mas agradeça porque você tem carro. Para de reclamar do marido, mas agradeça porque você tem uma família. Para de reclamar dos filhos e agradeça porque você não é estéril. Para de reclamar do preço da gasolina, agradeça porque você tem um transporte. Paulo continua dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ela é o nosso mapa. Ela é a nossa bússola. Ela precisa habitar em nós. Precisa fazer parte da nossa vida todo dia. Nós e a Bíblia precisamos ser inseparáveis. Porque ela que revela a vontade de Deus. Ela aponta o caminho. Ela guia os nossos passos. Mesmo nos nossos dias mais escuros. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí? Estamos posicionados? Se Cristo voltar ainda hoje, estamos prontos para subir com Ele? Aí uma vem aqui falar do inferno, vem dar culto de doutrina. Ah, Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: estamos nos comportando direitinho? Eu sei que não é fácil. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz que o céu ele é tomado com esforço. É com esforço, irmão. Estar na igreja é fácil, mas conquistar o céu não é fácil, não. Mas será que vai valer a pena? Será que vai? É claro que vai. Porque o céu, ao contrário do inferno, é
Alguns de vocês aqui podem ser que morem em casas de aluguel. Outros moram em uma casa simples, como a minha. Minha casa é simples, um casebre, humilde, não tem muito conforto. Mas tem uma coisa, nós temos uma mansão preparada para nós. De qual material é feito o muro da sua casa? Os muros lá do céu são de puro jaspe. Tem uma turma boba aí tirando onda, porque o piso da casa deles é de mármore, ou de madeira maciça, ou de porcelanato premium. Grande coisa. A Bíblia diz que no céu as ruas serão de ouro e de cristal, e nós andaremos por ela. E o céu é glorioso por aquilo que não entrará nele. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não entrará dor, nem morte, nem pranto, nem lamento, porque as primeiras coisas são passadas. Hoje eu ainda estava falando com meu marido como eu quero ir logo para o céu. Desde 21 anos de idade, eu sinto dor todos os dias. Há dias e dias. Tem dias que eu consigo levantar da cama, outros não. Muita dor. E só quem lida com uma dor diária sabe o que isso significa. Mas eu estou debaixo de uma promessa. E eu quero muito viver o cumprimento dela. E eu continuo firme com Jesus. Porque isso não muda nada entre mim e Ele. Nada, absolutamente nada. Porque eu não espero nele só nessa vida. Eu sei que aqui eu posso sofrer por alguns anos. Mas no céu, eu nem me lembrarei que um dia eu senti dor. Eu sou órfã de pai e mãe. Os dois morreram na minha frente. Eu já chorei muito nessa vida. Mas um dia, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena. Mas agora eu quero concluir dizendo que o céu é glorioso. Mas o que faz o céu ser céu não são as ruas de ouro. O que faz o céu ser céu não são apenas as promessas que se cumprirão. Não são as 12 portas, cada uma delas feita de pérola gigante. O que faz o céu ser céu não é o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. O que faz o céu ser céu não é a árvore da vida, cujas folhas serão saúde para as nações. O que faz o céu ser o céu é a presença de Deus. Aleluia! Por toda a eternidade. Aleluia! Hoje nós o conhecemos como que por um enigma, mas um dia nós o veremos como Ele é. Nós conheceremos a sua face e viveremos para sempre com o Senhor. Se eu posso te dar um conselho, posicione-se. Leve a vida cristã mais a sério. Ao chegar em casa, ore. Analise a sua vida. Veja como ela está de verdade. Não perca seu tempo dentro da igreja. Faça valer a pena. Às vezes a gente não aproveita muito e ainda vai para o inferno. Porque estamos vivendo uma vida cristã medíocre, sem vergonha. Mas nessa noite, esse tema nos chama a responsabilidade. Eu não quero que ninguém aqui vá para o inferno. Eu quero te ver no céu. Você pode dizer para quem está do seu lado, eu quero te ver no céu. Vamos louvar o Senhor com o hino e depois já entrega a palavra. O violão aqui, por favor. Oh, aleluia. Ah, quando a gente lembra que a gente é só peregrino aqui, né? Só peregrino. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. É cantar a
forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui. Cante, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Que coisa, né? Sou peregrino aqui, forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Olha, mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Cante, sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Receba essa promessa. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais lágrimas. Vou falar de novo. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, cante, sou peregrino aqui, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Deixa eu ouvir suas vozes. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Vai valer a pena. Tenho saudades cada lágrima, do meu lar, cada dor, onde eu nunca fui, cada renúncia. Sou peregrino aqui,
de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial a você que ouviu a ministração da palavra do Senhor e quer assumir esse compromisso de também, perceber-se forasteiro nesse mundo, para viver uma vida eterna com o Senhor Jesus. Se houver alguém entre nós que ainda não se entregou completamente ao Senhor Jesus, esse é o momento. Ouça a voz do Espírito a você nessa noite. Você